De volta com o cenário político desta segunda-feira. Estamos ao vivo aqui às 19h37 com a deputada estadual Isolda Dantas, que está aqui no estúdio com a gente conversando sobre política administrativa. Vamos falar sobre a Assembleia Legislativa também e eleições. Daqui a pouquinho a gente começa nesse assunto. Você já pode ir mandando a sua participação. Carol, a gente dá sequência aqui ao nosso programa trazendo informações quanto à greve dos servidores da educação. Com 90% dos votos sim, 6% não e 3% de abstenção, os professores da rede estadual de ensino aprovaram o início da greve no estado. A assembleia aconteceu agora há pouco, em Natal. O coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINT-RN, Rômulo Arnaud, afirmou que o governo precisa apresentar uma proposta que, de fato, seja convincente para a categoria. A decisão foi tomada após reunião com representantes do sindicato e o governo do estado, que aconteceu durante a manhã. Com a decisão, o SINT convida servidores de Mossoró e região para uma nova assembleia, desta vez presencial, na sede da entidade aqui em Mossoró, na quarta-feira, para definir encaminhamentos de mobilização e de movimento grevista. Pois é, Vonúvio. E o controlador-geral do Estado, Pedro Lopes, falou à nossa equipe de reportagem sobre as propostas e as dificuldades do governo do Estado para pagamento do piso de forma integral e imediata. Nesta segunda-feira, 14 de fevereiro, o governo do Estado se reuniu novamente com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública, o SINT-RN, para discutir o processo de implantação do piso dos professores de 2022. Na oportunidade, o governo entregou uma nova proposta, evoluindo em relação àquela entregue há 2 semanas atrás. Na proposta atual, o governo apresentou os seguintes compromissos. A partir de janeiro de 2022, todos os professores receberão pelo menos R$ 3.845,63. Assim, pela proposta inicial do governo, nenhum professor receberá menos do que o piso a partir de janeiro de 2022. Na sequência, o governo se compromete para, no mês de março de 2022, aplicar 13% no contra-cheque dos professores. Saliento, tanto a primeira parte da proposta como a segunda se aplica a todos os professores, sejam eles ativos, inativos ou pensionistas com paridade. E também, dentro do conjunto da proposta do governo, ele coloca uma implantação condicionada para dezembro de 2022 na proporção de 20,24%, complementando assim os 33,24% no ano de 2022. Essa proposta é condicionada porque, pela capacidade econômica do governo, ele só tem condições de fazer a implantação até aqueles índices apresentados até o mês de março. Então, o 20,24 ele fica condicionado, ele seria para o mês de dezembro, mas fica condicionado a uma autorização do Tribunal de Contas do Estado e também do Tribunal Regional Eleitoral, face tanto às limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal e também da Lei Eleitoral, em virtude deste período especial, que também precede eleições e que isso tem repercussão na LRF. Então, o governo do Estado, assim, ele apresenta essa proposta para os trabalhadores, da educação, os professores, reforçando o seu compromisso de aplicação do piso, dentro de um conceito em que todos os professores receberão o mesmo indicador, só que essa aplicação ele seria de forma escalonada, face às limitações financeiras impostas ao governo do Estado. Então, essa é a proposta que é possível e que nós esperamos exatamente que os professores acatem. Pois é, tá aí. Ele não falou sobre a greve, falou sobre a situação do governo do Estado, o posicionamento do governo do Estado em relação à proposta que foi apresentada hoje aos servidores da educação. E aí eu já pergunto à deputada Isolda Dantas, assegurando que vai fazer o pagamento dentro dessa proposta, mesmo que dentro dessa proposta, de forma escalonada, mas ainda dependendo dessa autorização por parte do TCE e do TRE para após o mês de abril
continuar fazendo o que está proposto, continuar cumprindo o que está proposto, não é assegurar uma incerteza? Não, Carol, é porque tem uma coisa assim, uma é que existe um desejo da governadora de cumprir a lei. Tem uma diferença que esse ano a gente está dentro da particularidade que estamos no ano eleitoral e de disputa estadual. Então, tem uns limites, né, para que vocês que nos assistem em casa, a partir de março, né, o governo não pode mais, qualquer governo, é uma legislação federal, não pode mais garantir reajuste a nenhum servidor até o período da eleição. Então, cria esse limite para o escalonamento da proposta. Estava discutindo aqui antes, tem uma diferença aqui no Rio Grande do Norte, que o Rio Grande do Norte paga o piso a toda a categoria, né? E para além de quem está acima do piso. Então, tem uma diferença. Nos outros estados, há apenas a complementação até o piso. Mas isso, na verdade, não há insegurança, Carol, porque há de se consultar a legislação exatamente para não ter insegurança, para não ter promessas que não serão cumpridas. Por isso que o governo está no diálogo com o Sint, que isso tem que ser enfatizado. Há essa consulta para que não se faça uma proposta que não irá se efetivar. Então, eu tenho absoluta certeza que tanto o Sint como o governo, nesse desejo que ambos querem encontrar uma alternativa, se encontrará uma alternativa para que a gente possa ter o direito garantido, né? A lei garantida, o piso é um direito da categoria e isso é bom afirmar, a governadora reconhece isso, o Sint faz o seu papel de defesa. E eu não tenho dúvida que existe desejo das duas partes de cumprir a lei, então, nesse sentido, encontraremos sim uma alternativa com segurança jurídica, que eu acho que isso é o mais importante, né? Tem que ter segurança jurídica para não estar... não, a lei não permitiu. Não, por isso a importância de consultar para depois construir uma proposta efetiva para a categoria. Todos os anos, o governo do estado precisa debater junto aos servidores o reajuste dos trabalhadores da educação. Mas neste ano teve uma outra situação. Já agora, neste mês de fevereiro, foi com relação à Polícia Civil. Durante todo o mandato da governadora, foi bem tranquilo com relação às movimentações sindicais. Neste ano, a gente se deparou ali com a greve da Polícia Civil, agora a greve da educação. São movimentos que pressionam realmente ali a administração estadual. A senhora acha que estes movimentos eles vão se repetir ao longo do ano junto a outras categorias? No primeiro, greve é um direito. É importante destacar esse tema da Polícia Civil, que a retirada, né, das gratificações foi uma determinação da Justiça, não foi do governo, né? E o governo nunca se fechou ao diálogo para a Polícia Civil. Inclusive, mesmo com a determinação judicial de retorno da greve, o governo seguiu dialogando, exigiu apenas que se cumprisse a decisão judicial, e é óbvio que o sindicato cumpriu, mas o diálogo permanece. Isso é muito comum, né? Espero que esse ano eleitoral ele não seja, né, um elemento, né, que possa ser definidor para isso. Mas eu acredito que as categorias têm muita responsabilidade e quando vão para o diálogo vão numa perspectiva de encontrar uma alternativa e não de fazer apenas pressão. Vão no sentido de resolver o problema da categoria, que eu acho que é isso que tem acontecido ao longo dos 3 anos do governo da professora Fátima. É inegável que esse governo dialogou com todas as categorias e não vai ser diferente agora nesse ano eleitoral. Espero que, inclusive, continue nessa perspectiva de construção de alternativas É importante dizer que, se a gente fizer uma conta, né, muitas categorias já receberam aumento, já tiveram a votação do plano de carga e carreira que há anos aguardavam, como, por exemplo, o IDIARN, o ITEP, são categorias que há anos não tinha, inclusive, plano de carga e carreira, e o governo construiu, dentro da perspectiva da responsabilidade que precisa ter de garantir o pagamento da folha, né, fez com que essas categorias tivessem grandes avanços, né? Muitas categorias receberam aumento. Então, eu acredito que dentro do limite da capacidade de pagamento do governo do Estado, o que nós não podemos é colocar em risco o pagamento da folha, porque isso já ficou coisa para o passado e de muita responsabilidade e é fundamental para o Rio Grande do Norte manter as folhas em dia, porque isso significa, isso afeta não só os servidores, mas afeta toda a economia das cidades do Rio Grande do Norte. Então, sem dúvida nenhuma, eu espero que o ano siga
dentro dessa perspectiva do diálogo e da construção de alternativas para a melhoria, principalmente dos servidores. Deputada, em relação às eleições, Partido dos Trabalhadores, as atenções estão voltadas, para a formação da chapa aqui no Rio Grande do Norte e 2, para federações. Para a federação, a formação de federação envolvendo PT, PSB, PCdoB. E me corrija se estiver faltando algum partido. PV. O PV, exatamente. Como é que estão essas conversas aqui no Estado em relação à federação e aqui em Mossoró? Olha, Carol, a federação, ela, na verdade, para você que nos assiste em casa, a federação é um novo jeito, um regramento que vai mudar muito o processo eleitoral, porque as federações, ela é diferente das coligações. Coligação, a gente fazia a coligação, acabou a eleição, cada um para o seu caminho. Federação, não. Federação é, obrigatoriamente, quem fizer federação agora para as eleições de 2022, permanece unidos os próximos 4 anos. Isso significa apresentação de candidaturas, significa que a bancada vai votar unida, significa posição política unida desses partidos. Os partidos que romperem com a coligação terão consequências, não disputarão as eleições seguintes, não terão direito a fundo partidário nem eleitoral. Então, há uma diferença. Eu estava dizendo, é um grande partido que se constitui. Tem que ter estatuto próprio, tem que ter direção própria dessa federação. Então, mas isso é definido em nível nacional. O PT tem feito um longo debate, inclusive nós fizemos aqui em Mossoró também para compreender. O PT tem dialogado com federações, como Carol já disse, com o PCdoB, com o PSB, com o PV e com... Isso. E com PCdoB, PSB e PV. E PV. São esses 4 partidos que já está bastante avançada a negociação para a federação. Se acontecer em nível nacional, acontecerá aqui também no Rio Grande do Norte, com uma diferença que a majoritária, ela pode fazer coligação. Então, por exemplo, a federação nossa pode se coligar com outro partido ou outra federação. Vamos imaginar que um partido não está em federação nenhuma, ele pode se coligar com a nossa federação. Como a nossa federação pode se coligar só na majoritária. Na proporcional, não. Na proporcional, a gente fica amarrado, como a gente diz, os próximos 4 anos. Então, aqui em Mossoró, nós fizemos esse debate de federação. Em nível estadual, a executiva do PT tem discutido muito sobre esse processo de construção da renovação do mandato da professora Fátima. É uma prioridade do Partido dos Trabalhadores renovar o mandato da professora Fátima, e isso tem guiado os diálogos e os caminhos do Partido dos Trabalhadores nesse processo aqui no Rio Grande do Norte. Eu sou da executiva estadual, tenho acompanhado de perto esses debates e não temos dúvida que esse projeto que se iniciou aqui no Rio Grande do Norte, de reconstrução do Rio Grande do Norte, de recolocar o nosso Estado, né, numa economia que possa crescer e que possa se desenvolver, isso é inegociável, né? Aqui no Rio Grande do Norte, e é isso que tem guiado as conversas do Partido dos Trabalhadores. Quando a gente fala de Brasil, da federação como um todo, a senhora acha que vai se confirmar esta federação, tendo em vista também o projeto do ex-presidente Lula? E a senhora concorda com a federação? Concordo, eu concordo. Eu acho que eu sempre acho que uma democracia, ela precisa de partidos fortes, né? E a federação, ela inclusive, é bom entender que ela veio, inclusive, como uma necessidade de alguns partidos que não estavam alcançando cláusula de barreira. E a federação, ela vem para ir unindo, né, partidos e ir diminuindo essa fragmentação, inclusive de posições no Congresso. Então, eu sou a favor da federação. Acho que o PT faz um movimento amplo, né, pela necessidade que nós temos e pela responsabilidade que o PT tem de tirar o Brasil dessa situação a qual nós estamos, né, de fome, de aumento do preço dos combustíveis, né, de aumento do desemprego, da falta de esperança do povo brasileiro. Então, o presidente Lula carrega, né, na sua trajetória, né, na sua pré-candidatura, essa esperança do povo brasileiro. Então, o PT tem muita responsabilidade nessas eleições e é por isso que a gente está dialogando de forma ampla, porque nós sabemos que a nossa tarefa é derrotar o bolsonarismo e derrotar o neoliberalismo no Brasil. Vamos então fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente traz a sua participação. Tem muita gente participando, então daqui a pouquinho a gente volta.